O neto de Moisés pode ter se tornado sacerdote de um ídolo, e uma única letra, escrita de maneira estranha no texto hebraico, faz algumas Bíblias apresentarem o nome de Moisés, enquanto outras colocam Manassés no lugar. Isso levantou uma suspeita perturbadora. Será que alguém tentou evitar que o nome do grande libertador de Israel fosse associado ao maior escândalo de sua família? Antes disso, os 2 filhos de Moisés já haviam desaparecido da narrativa. Não estavam diante do faraó, não receberam o sacerdócio e nenhum deles sucedeu o pai. Mas eles não morreram. Seus descendentes continuaram vivos e as pistas do que aconteceu estão escondidas em genealogias que quase ninguém lê e num dos capítulos mais sombrios do livro de Juízes. Afinal, o que aconteceu com Gerson e Eliezer? E por que a Bíblia parece retirar os filhos do homem mais importante de Israel do centro da história? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao tempo em que Moisés ainda não era o grande libertador. Depois de matar um egípcio e fugir do faraó, Moisés encontrou abrigo na terra de Midian. Ali, se casou com Zípora, filha de Jetro, e teve seu primeiro filho. O menino recebeu o nome de Gerson. Moisés explicou sua escolha, dizendo que havia se tornado estrangeiro numa terra distante. O nome do menino carregava a dor de seu pai. Toda vez que Moisés o chamava, lembrava-se de que estava longe de sua origem, de seu povo e daquilo que imaginava ser seu destino. Gerson nasceu durante o período em que Moisés acreditava que viveria o restante de seus dias como pastor no deserto. Depois, nasceu Eliezer. O nome do segundo filho carregava outra mensagem. O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Um filho representava o exílio, o outro representava o livramento. Esses 2 nomes resumiam tudo o que Moisés havia experimentado até aquele momento. Mas quando Deus apareceu na sarça ardente e mandou que ele voltasse ao Egito, a história de sua família começou a se tornar estranha. Êxodo diz que Moisés colocou sua mulher e seus filhos sobre um jumento e iniciou a viagem de volta. Mas, no meio do caminho, aconteceu um dos episódios mais misteriosos de toda a Bíblia. Durante uma parada para passar a noite, o texto declara que o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. A Bíblia não explica claramente como isso aconteceu. Algumas traduções deixam até uma dúvida sobre quem estava ameaçado, Moisés ou um de seus filhos. Zípora percebeu que aquela situação estava ligada à circuncisão. Zípora realizou o antigo sinal da aliança e se aproximou de Moisés, declarando que aquele compromisso os ligava à promessa de Deus. A ameaça que pairava sobre ele desapareceu. É uma passagem curta, violenta e cercada de perguntas. Por que o filho de Moisés ainda não havia sido circuncidado? Por que o homem enviado para representar a aliança de Deus diante do faraó não havia aplicado em sua própria casa o sinal dessa aliança? Qual dos filhos estava envolvido? O texto não oferece respostas completas, mas deixa uma advertência desconfortável. Antes de confrontar o faraó pela desobediência, Moisés precisou enfrentar uma falha dentro da própria família. Depois disso, algo ainda mais estranho acontece. Zípora e os meninos deixam de acompanhar Moisés. Não sabemos exatamente em que momento ocorreu a separação. Porém, Êxodo 18 revela que Zípora havia sido enviada de volta para a casa de seu pai. Quando Israel já estava no deserto, Jetro levou Zípora, Gerson e Eliezer novamente até Moisés. Isso significa que, enquanto Moisés enfrentava o faraó e o Egito era atingido pelas pragas, sua família aparentemente estava longe dele. Seus filhos presenciaram a travessia do Mar Vermelho, viram as águas se abrirem, estavam presentes na primeira Páscoa, ou ouviram tudo depois pela boca do próprio pai? A Bíblia não diz. Ela narra detalhadamente os confrontos de Moisés com o faraó, mas não conta como seus filhos reagiram ao descobrir que o pai havia se transformado no homem mais importante de Israel.
No reencontro, Moisés sai para receber Jetro, inclina-se diante dele, beija-o e o leva para sua tenda. Depois, conta ao sogro tudo o que Deus havia feito, mas a reação de Zípora e dos meninos não é registrada. E depois desse momento, Gerson e Eliezer desaparecem da narrativa principal. Josué se torna auxiliar e futuro sucessor de Moisés. Os filhos de Arão recebem o sacerdócio. Calebe ganha destaque por sua fidelidade. Mas os filhos de Moisés não recebem posição semelhante. O homem que transmitiu a lei não criou uma dinastia. Deus não entregou a liderança de Israel aos descendentes de Moisés. Quando o grande profeta morreu, quem assumiu foi Josué, filho de Num, um homem escolhido por sua fidelidade, não por pertencer à família do líder anterior. Talvez esse silêncio carregue uma mensagem. No reino de Deus, chamado não é herança automática. Ser filho de uma pessoa usada por Deus não transforma ninguém automaticamente em líder, profeta ou sacerdote. Mas Gerson e Eliezer não desapareceram completamente. Séculos depois, escondidos numa genealogia que muitos leitores pulam, eles aparecem novamente. 1 Crônicas, capítulo 23, diz que os filhos de Moisés foram contados entre os levitas. Gerson deixou uma linhagem liderada por Sebuel. Eliezer teve um filho chamado Reabias, e os descendentes de Reabias se multiplicaram grandemente. Isso derruba uma suposição comum. Os filhos de Moisés não morreram misteriosamente no deserto, e sua família não foi exterminada. Os descendentes continuaram existindo. Mais adiante, 1 Crônicas 26 afirma que Sebuel, descendente de Gerson, tornou-se responsável pelos depósitos dos tesouros. Essa era uma posição de grande confiança. Parte da linhagem de Moisés continuou servindo dentro da organização religiosa de Israel. Mas então, chegamos ao texto que transforma um mistério familiar num possível escândalo espiritual. Juízes, capítulos 17 e 18, conta que um jovem levita estava procurando um lugar onde pudesse viver. Durante sua jornada, chegou à casa de um homem chamado Mica. Mica possuía um santuário particular, uma imagem esculpida, objetos religiosos e ídolos domésticos. Mesmo assim, acreditava que poderia misturar tudo aquilo com a adoração ao Deus de Israel. Ele ofereceu ao jovem levita dinheiro, roupas e alimento para que se tornasse seu sacerdote particular. O levita aceitou. Não perguntou se aquele culto estava de acordo com a lei. Não destruiu os ídolos. Não repreendeu Mica. Aceitou o pagamento e assumiu a posição. Depois, homens da tribo de Dan chegaram ao local. Eles estavam procurando uma terra onde pudessem se estabelecer. Ao conhecerem o sacerdote, perceberam que poderiam oferecer algo maior. Por que servir apenas a uma família? Perguntaram. Se ele poderia ser sacerdote de uma tribo inteira, o coração do jovem se alegrou. Ele abandonou Mica, pegou os objetos religiosos e acompanhou os homens de Dan. A tribo conquistou uma cidade, instalou a imagem e estabeleceu aquele levita como sacerdote de um sistema de adoração corrompido. Durante toda a história, o nome do sacerdote permanece escondido. Ele é chamado apenas de o jovem levita. Mas, no final, quando o estrago já estava feito, Juízes 18 revela sua identidade: Jonatas, filho de Gerson, e diversas traduções completam neto de Moisés. Se essa leitura estiver correta, o homem que se tornou sacerdote diante de um ídolo era descendente direto daquele que havia descido do Sinai carregando os mandamentos de Deus. O neto daquele que ouviu: não farás para ti imagem de escultura. Teria aceitado pagamento para servir diante de uma imagem. O descendente do homem que destruiu o bezerro de ouro teria ajudado a estabelecer outro centro de idolatria dentro de Israel.
E essa corrupção não terminou com Jonatas. O texto diz que seus filhos e descendentes continuaram servindo como sacerdotes da tribo de Dan até o tempo do exílio. Mas aqui surge o detalhe mais perturbador. Algumas Bíblias dizem que Jonatas era filho de Gerson e neto de Moisés. Outras dizem que ele era descendente de Manassés. Por que essa diferença? No texto hebraico tradicional, o nome aparece com uma letra colocada de maneira incomum acima da posição normal. Sem essa letra, o nome pode ser lido como Moisés. Com ela, torna-se Manassés. Uma antiga explicação sustenta que essa letra teria sido colocada ali para evitar que o nome honrado de Moisés fosse publicamente associado à idolatria de Jonatas. Como se o texto estivesse dizendo, ele pertencia biologicamente à família de Moisés, mas espiritualmente agiu como alguém da linhagem do rei idólatra Manassés. Não podemos provar com absoluta certeza a intenção de quem preservou essa leitura. Também precisamos reconhecer que os manuscritos e as traduções não apresentam todos o mesmo nome, mas a diferença existe. E muitas traduções modernas apresentam diretamente Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés. Isso significa que os filhos de Moisés talvez não tenham simplesmente desaparecido. Parte de sua história pode ter se tornado dolorosa demais para ocupar o centro da narrativa. Se Jonatas realmente era neto de Moisés, isso pode ajudar a explicar por que sua família nunca recebeu a mesma honra concedida aos descendentes de Arão. Mas precisamos ser honestos. A Bíblia não culpa Gerson pela decisão de Jonatas. Também não declara que Moisés fracassou como pai. Qualquer afirmação definitiva sobre isso iria além do que está escrito. O texto revela algo ainda mais profundo. Dentro da mesma família, um descendente aparece cuidando dos tesouros sagrados, enquanto o outro pode ter servido diante de um ídolo. O mesmo antepassado, a mesma herança, o mesmo nome, mas destinos completamente diferentes. Isso expõe uma verdade que muitas famílias religiosas não querem enfrentar ninguém. Herda automaticamente a fé de seus pais. Moisés podia conversar com Deus, abrir o mar e transmitir os mandamentos, mas ele não podia obedecer no lugar dos filhos, não podia acreditar no lugar dos netos, não podia garantir que todos os seus descendentes permaneceriam fiéis. Nenhum pai consegue transferir sua intimidade com Deus pelo sangue. Nenhum avô pode garantir a fidelidade de seus netos, apenas contando as próprias experiências. Uma pessoa pode crescer cercada por histórias de milagres e, mesmo assim, trocar sua convicção por dinheiro, posição e reconhecimento. O jovem levita começou aceitando salário para servir numa casa particular. Quando recebeu a oportunidade de se tornar sacerdote de uma tribo inteira, abandonou tudo para conquistar uma posição maior. Seu problema não era falta de religião. Ele conhecia o vocabulário religioso, sabia exercer a função de sacerdote, falava em nome de Deus. Seu problema era usar a religião para alimentar a própria ambição. E essa história não pertence apenas à família de Moisés. Ela confronta qualquer pessoa que carrega um nome cristão, mas nunca construiu uma relação verdadeira com Deus. Você pode ser filho de pastor, neto de missionário, criado dentro da igreja e conhecer todas as palavras corretas. Pode saber cantar, pregar, ensinar e até ocupar uma posição religiosa. Mesmo assim, chegará um momento em que a fé precisará ser sua. Os filhos de Moisés não foram completamente apagados. Eles foram retirados do centro da história. Talvez porque o plano divino não fosse transformar Moisés no início de uma dinastia. Talvez porque sua autoridade espiritual não pudesse ser recebida automaticamente como uma herança familiar. Ou talvez porque a história de seus descendentes carregasse tanto serviço fiel quanto uma vergonha difícil de contar. O que sabemos é que Moisés libertou uma nação, mas seus filhos e netos tiveram de tomar as próprias decisões.
E existe uma pergunta que permanece até hoje: do que adianta carregar o nome de alguém que andou com Deus, se você mesmo escolhe caminhar diante de um ídolo? Agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que Jonatas era realmente neto de Moisés? E o que mais impressionou você, o silêncio sobre Gerson e Eliezer, ou a possibilidade de um descendente do grande libertador ter se tornado sacerdote de um ídolo? Escreva nos comentários e inscreva-se no canal, porque ainda existem nomes, passagens e segredos escondidos na Bíblia que a maioria das pessoas nunca percebeu.